Tudo bem, pessoas? Hoje vamos falar de A Casa de Dinamite, dirigido pela Kathryn Bigelow, longa que teve a sua estreia mundial no Festival de Veneza, onde gerou bastante repercussão, com críticas positivas, e depois passou também por outros festivais, como o de Nova York. Mas ele não foi muito bem recebido por lá, é verdade, e no começo do ano eu lembro que a Netflix tinha um grande plano para esse filme, de talvez colocar ele em destaque para possíveis interesses no Oscar, e ele passou de uma forma muito limitada por alguns cinemas específicos nos Estados Unidos para justamente ter essa viabilidade, antes de agora chegar finalmente para o seu catálogo de streaming. E a diretora, que já estava há um tempo considerável sem lançar um filme, o último foi Detroit em 2017, e eu tava assim com expectativa para esse longa aqui, especialmente porque ela tem um histórico, na minha visão, muito positivo de transformar histórias reais em narrativas viscerais e até viciantes. Não que A Casa de Dinamite aborde uma história real, mas é uma trama muito possível de acontecer. E até brevemente eu digo, é só olharmos para o que está acontecendo no mundo atualmente, e isso, pelo menos para mim, chega a ser assustador. Mas vamos entender o que é A Casa de Dinamite. Bom, a trama vai começar quando um míssil nuclear é lançado sobre os Estados Unidos em direção a Chicago, e nós vamos ver diversas perspectivas sobre esse atentado que até então não se sabe de onde ele veio. Se foi da Rússia, da Coreia do Norte, da China, ninguém sabe, e nós vamos acompanhar diversas áreas do poder americano tentando lidar com essa situação de investigação que pode gerar literalmente o fim do mundo em uma guerra nuclear. Tudo aqui vai depender de decisões que precisam ser tomadas, desde funcionários do governo, na forma como a informação é passada, até na decisão final do presidente dos Estados Unidos. E a primeira visão dessa situação, e que também é uma das melhores porque ela vai representar a base de tudo, a descoberta desse míssil e as primeiras providências a ser tomadas, é a Rebecca Ferguson, que é o grande destaque desse começo de filme, como essa mulher que trabalha na sala de crise da Casa Branca, e ela junta o máximo de detalhes e informações para passar para as autoridades responsáveis, como chefes de Estado e do Exército, só que de forma muito tensa e muito rápida, porque o filme limita toda essa situação a apenas 18 minutos, o que torna tudo uma corrida contra o relógio realmente. Decisões precisam ser tomadas dentro desse tempo. E a diretora mostra mais uma vez aqui o porquê dela ser uma das melhores cineastas em lidar com crises. Apesar de se tratar de um atentado e de um míssil nuclear, ela foge do óbvio de mostrar explosões, tiros ou algo do tipo. A guerra aqui é totalmente nas palavras, na burocracia literalmente de uma guerra fria. Ela usa muito bem os diálogos e o tempo para criar essa pressa, essa urgência, e a câmera é muito viva, inquieta, quase como um personagem observando todos os momentos, e você vai ter que cortes nas expressões das pessoas e uma correria impressionante. E a diretora não tem medo de mostrar a realidade que seria numa situação dessa, e você consegue claramente sentir que tudo isso está muito perto de acontecer realmente. Se você observar por o mundo como está hoje, você vai ver que esse filme é um espelho da realidade, apesar de ser ficcional. E o roteiro, como eu disse, vai explorar várias perspectivas: o lado da coleta de dados, passando para soldados, da tentativa de interceptar esse míssil, e no alto poder do governo, como generais e secretários de segurança. Nós vamos ver aqui a mesma história se repetir por no mínimo 3 vezes, o que vai chegar a um ponto em que ele vai perder o impacto, sim, principalmente quando vamos observar a visão do presidente. Não vai ter o mesmo peso do começo da narrativa, e esse é um ponto muito negativo. A edição do longa se perde um pouco nesse ritmo de mostrar demais, e para juntar todos os pontos de vista numa ordem coesa, ela perde força realmente, perde urgência, culminando em um final bem anticlimático. E as atuações com essa divisão de narrativa, eu destaco, como eu disse, a Rebecca Ferguson, que vai ser a primeira que vamos acompanhar, e ela tá realmente ótima. Os chefes de Estado, na sua grande maioria, vão ser reduzidos a uma tela de computador, onde o atentado vai ser discutido, o que até me fez lembrar por um momento
daquele filme horroroso de Guerra dos Mundos com Ice Cube, que é pavoroso, diga-se de passagem, mas ainda bem que a Casa de Dinamite vai para outro caminho, foi um grande alívio. E o Idris Elba, como presidente, ele vai aparecer mesmo com impacto já na parte final do longa. Antes, só vamos ter aqui a voz dele tentando decidir alguma coisa, mas claramente perdido na situação. E que sim, nós vamos entender o porquê depois, quando olharmos pelo ponto de vista dele. E ele vai conseguir passar o sentimento desse cara que precisa tomar uma decisão em poucos minutos e que pode mudar a vida de milhões e milhões de vidas. Ele tem realmente nas mãos a responsabilidade de acabar com o mundo numa guerra nuclear com apenas uma ligação, uma tomada de decisão errada. E a cinematografia é competente, mas nada demais aqui. Os cenários vão ser mais fechados, na Casa Branca ou dentro de um avião. Os enquadramentos, sim, são precisos, capturando detalhes e expressões de desespero. E o som desse longa que é impecável, gente. Que coisa absurda de imersivo. A diretora usou a sua equipe para criar ruídos ambientes, como sirenes, barulhos que remetem ao caos. Enquanto tudo está sendo resolvido em local fechado, o mundo lá fora está se acabando. E o som é o responsável para passar pra gente essa urgência. E é muito bem feito realmente. E a Casa de Dinamite vai discutir o impacto do cenário no mundo atual de forma muito bem feita. Sobre essa Guerra Fria, entre aspas, dos Estados Unidos com a Rússia ou com a Coreia do Norte. E vai trazer essa hipótese de que o que aconteceria se os Estados Unidos fosse atacado de repente. Qual seria o rumo da humanidade depois disso? Ficaríamos dependendo de atitudes tomadas por pessoas um tanto quanto controversas. O que seria do mundo? O que sobraria depois de uma guerra nuclear? Essas possibilidades são tocadas de forma bem sutil. Talvez a diretora quisesse passar uma mensagem, pode ser, eu acredito até. Ela não vai romantizar essa disputa de ego e poder, pelo contrário, ela deixa muito claro o mal que isso pode ser na vida de alguém quando uma situação sai completamente do controle e não tem mais nada que se possa fazer. É um filme bem original na carreira da diretora. Ela inova ao incorporar elementos novos para sua filmografia, porque comparando a outros projetos dela, a Casa de Dinamite se posiciona como uma ponte entre os seus trilhos de ação e dramas históricos de guerra. Tem intensidade, tem como o ser humano se comporta em situações de crise, tá tudo aqui. É um filme que recompensa múltiplas visões, revelando nuances a cada perspectiva. Então, A Casa de Dinamite é um filme bem competente e que eu achei bem interessante, sim. Não vejo ele com força para Oscar, como era a pretensão inicial da Netflix, longe disso, mas é um bom filme sim, uma ótima adição de catálogo que vai enriquecer muito seu streaming. É um longa que vai te entreter por 2 horas, te colocando dentro daquela situação. E se você é uma pessoa que quer observar lados diferentes e bastidores de uma possível guerra nuclear, você vai com certeza encontrar valor aqui. E para Casa de Dinamite, nota 7. Bom filme, gente, com um final polêmico, e depois de assistir, eu entendi algumas vaias que o filme recebeu em festivais, porque é uma resolução anticlimática. Realmente, pra mim, não foi um grande problema, eu confesso, porque eu consegui entender, ou pelo menos, eu acho que consegui entender a mensagem no final. Talvez eu assista de novo algum dia pra ficar mais claro ainda na minha cabeça. Beleza, pessoal? Mas eu quero saber de você, eu tô curioso para saber o que você entendeu do final. E principalmente, se gostou, se foi uma boa sessão de cinema para você. Me conta aqui embaixo nos comentários, fica livre para comentar o que você quiser. E obrigado por assistir até aqui, até um próximo vídeo e até mais.